Para apresentar o tema Desafios atuais de qualificação e inserção profissional na perspectiva educação, convidamos a doutora Simone Valdete dos Santos. Graduada em História, licenciatura plena pela Unicinos, possui mestrado e doutorado em Educação pela URGS e ainda doutorado também em Educação na modalidade sanduíche pela Universidade Federal Fluminense, com experiência na área de educação, tendo ênfase na educação de jovens e adultos. Atualmente é professora associada 1, vinculada ao programa de pós-graduação em Educação da URGS. Com a palavra, a doutora Simone Valdete dos Santos. Obrigada. Então, muito obrigada pelo convite em estar aqui nessa tarde com um debate tão importante, né, para todos nós. Então, eu vou... O título da palestra, né, Desafios atuais da qualificação e inserção profissional na perspectiva da educação. E eu acho que essa é a discussão que se fez primeiro do Observatório do Mundo do Trabalho, que é fundamental, né, para o Estado do Rio Grande do Sul, né, para Porto Alegre, para a região metropolitana, mas para o Estado do Rio Grande do Sul. Agora, toda essa discussão, principalmente pautando a demografia, ela vem muito ao encontro do que eu preparei aqui para vocês, né. Bom, acho que é importante a gente marcar, falando em educação, que as mudanças são, infelizmente, são muito lentas, né, no Brasil, não são na rapidez que o bônus demográfico, também colocou a Patrícia, nos coloca a emergência. É importante a gente dizer, e ainda mais no dia 20 de novembro, né, no Dia Nacional da Consciência Negra, que o trabalho veio antes do estudo no Brasil, que a nossa matriz de educação, que é a matriz católica da Contra-Reforma, né, jesuítica, ela pautava sempre um estudo para a aristocracia, que eram muito poucos, né, e os trabalhadores no analfabetismo, então, e com muita carga de trabalho, né? Então a gente não teve, e é importante a gente dizer isso, porque a nossa república começa em 1889 com uma grande massa analfabeta da população, né? Então, e aí a gente tem essa dualidade do estudo do trabalho, que a gente tem. É interessante a gente verificar, às vezes, nas pesquisas de opinião, né? Pergunta para a pessoa o que ela faz, ela diz assim: eu só estudo, né? Estudo é trabalho, né? Estudo é trabalho. Ele exige muito sacrifício, ele exige dedicação. Então, essa dualidade que a gente tem histórica no Brasil, do trabalho manual, uma desvalorização do trabalho manual e uma supremacia do trabalho intelectual, é importante a gente marcar quando a gente fala de qualificação profissional, né? Que a gente precisa enfrentar esse preconceito do trabalho manual, né? Porque aí as escolas técnicas que estão dentro do Pronatec, que foi colocado aqui, né, antes na apresentação do Pronatec, elas têm a sua origem lá em 1909 com o Nilo Peçanha, mas era para os desvalidos da sorte. Todo o discurso do governo era para os desvalidos da sorte, quando na verdade, inclusive quando a gente vai para as matrículas dessas escolas, não, são os filhos dos trabalhadores, porque era tão necessária a formação profissional que os desvalidos da sorte não conseguem entrar nessas escolas, logo são os filhos dos trabalhadores, né? A nossa LDB do período militar, a 5.692/71, ela banalizou a educação profissional quando ela coloca no ensino de primeiro grau e no ensino de segundo grau a obrigatoriedade. Quando eu digo banalizou, é porque a educação profissional é muito cara. Ela exige laboratórios, ela exige práticas profissionais. Então, fazer educação profissional não é qualquer, nenhuma educação é. Toda a nossa luta pelos 10% do PIB para a educação, que passou no Plano Nacional de Educação, no Congresso Nacional, que foi muito bom, é porque é isso, educação é investimento, a gente precisa investir para ter educação de qualidade, né? E aí, a 5692 ela banalizou, tiveram boas experiências, as escolas do Prenem, da época, né? Tiveram boas experiências, mas tiveram experiências muito ruins, que eu sempre gosto eu trabalho de formação de professores também, de verificar as lembranças dos professores. Então, por exemplo, curso mecanografia, as pessoas recebiam uma folha mimeografada com um teclado, né, que hoje a gente chama teclado, mas da máquina de escrever, e treinavam naquilo, quer dizer, não tinha nem máquina de escrever na escola, né, aqueles auxiliares de laboratório, a escola não tinha nem uma pipeta, né, então por isso que eu coloco que banalizou
a educação profissional, a nossa 5.692. Aí a 7.044, que foi muito bom, né? O fim da obrigatoriedade da educação profissional. Muito bom, por isso, que precisa de investimento e não existia, né, na forma que deveria para a obrigatoriedade, né? A nossa Constituição Cidadã, então, né, é a 7.044 de 82, que acaba com a determinação da profissionalização, né? A nossa Constituição Cidadã de 88 e a nossa LDB, então, a 93, 94 e 96, vai colocar a educação básica, e hoje de 9 anos, né? O ensino fundamental e 3 anos de ensino médio. Então, esses 12 anos como educação básica, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso foi um grande avanço da educação brasileira, considerar a educação básica e o ensino superior. É essa a prerrogativa da LDB, né? E aí as modalidades. Então, a educação profissional, que aí temos a formação inicial e continuada dos trabalhadores, e o técnico de nível médio, né? São as modalidades, dentro da educação básica, compõem a educação profissional, né? Formação inicial e continuada dos trabalhadores e ensino técnico, né? E aí, a educação de jovens e adultos e a educação especial também, enquanto modalidades, junto com a educação profissional, da educação básica. Então, a educação profissional, pela nossa LDB, é colocada junto com a educação básica. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque, como bem colocou a Patrícia, os trabalhadores eles precisam de um repertório mínimo, né? Para além da ocupação que eles têm, né? De mecânico, né? De vendedor, eles precisam de um repertório básico, né? E aí o ensino superior, que aí está o tecnológico, né? Todos os cursos tecnólogos que compõem a verticalização da educação profissional estão dentro do ensino superior. Bom, toda política, ela exige eficiência e eficácia, né? São conceitos da administração, que advém da administração. Toda a política educacional mais ainda, né? Mais ainda, a gente precisa de boas formulações políticas, né? E aí eu coloquei, né? Bom, hoje nós somos a 6ª economia mundial. Isso não é qualquer situação. A gente vive uma situação de desenvolvimento do país muito boa, né? Mas, daí falando em educação, infelizmente a gente não está nesse patamar de ser o 6º país em educação também, né? Em níveis de escolarização, infelizmente. Bom, nós temos boas formulações de legislação, né? Como eu coloquei, a LDB, temos boas formulações. E temos hoje o financiamento, que também é uma boa política, ela precisa de financiamento, né? Sem recurso a gente não faz nada, né? Então nós temos o Fundeb, que é o Fundo Nacional de Educação Básica, que o Rio Grande do Sul não recebe, porque os municípios eles conseguem arrecadar níveis maiores para distribuição do Fundeb, né? E dentro do Fundeb tem o piso, tem a prerrogativa do piso nacional do magistério, que também precisa ser uma luta, infelizmente, que bom que o Supremo derrubou, né? Nosso estado, infelizmente, estava com essa, colocando que não teria condições de pagar o piso. Eu acho que que bom que o Supremo derrubou, porque é um outro caminho, a gente precisa de um outro caminho. De fato, tem os problemas aí do Estado, enfim, em crise, né? Mas os professores precisam ter um piso nacional digno, né? Que é o que o Fundeb colocou, né? Precisa ser um profissional, quando a Patrícia colocava aqui, né? Que o vendedor precisa saber atender bem o cliente. O professor ele precisa ter recursos para frequentar cinema, para comprar livros, né? Para além da formação continuada dele, dos cursos que os sistemas oferecem, então o município oferece cursos para os seus professores, o Estado oferece, para além desses cursos, e aí o papel das universidades, ele precisa ter curso para assinar jornal, ele precisa conseguir assinar jornal, ele precisa ocupar. E infelizmente hoje os professores recebem, tirando os municípios, que aí o patamar, mas boa parte dos governos estaduais, e infelizmente o nosso se coloca nesse contexto, os professores não conseguem fazer isso. Isso é muito complicado. Isso é para a gente falar de educação de qualidade, os professores precisam ter uma condição de vida razoável que faz, porque isso é constituinte da formação dos professores, né? Então, e aí eu coloquei aqui o monitoramento dos resultados. Então, uma boa política ela se faz com financiamento, que aí a gente está na luta aí pelos 10% do PIB para a educação, né? E aí a questão do piso nacional do magistério. A boa formulação de leis que nós temos hoje no campo educacional, nós temos uma boa formulação de leis.
E o monitoramento dos resultados. A informatização, que aí boa parte das políticas educacionais já estão informatizadas. E falando da educação profissional, a gente tem o SISTEC, que logo eu vou colocar, que inclusive hoje monitora também o Pronatec, que é um bom instrumento do monitoramento das políticas. E aí a gente precisa monitorar as políticas, principalmente pela evasão, né? O grande problema, e aqui foi colocado em relação ao Pronatec também, é, além da não ocupação de vagas, que pensando no Pronatec é complicado, mas também a evasão. Esse estudante que se matricula e evade, esse é o grande problema do ensino médio brasileiro, é a grande crise em relação ao ensino médio, é a evasão, né? Além da reprovação, é a evasão também, né? Isso é complicado para a educação, e aí a gente precisa monitorar por que acontece a evasão, por que esse estudante abandona, né? E aí eu coloquei, porque eu tenho trabalhado em alguns artigos que eu tenho escrito, que a educação profissional ela forja o trabalho. Quer dizer, com o curso de educação profissional, a gente propõe novas alternativas em relação à produção, a relação dos métodos de produção, né? E também o trabalhador. Quer dizer, como é que esse trabalhador se comporta? Como é que ele pensa a sua relação com o mundo do trabalho, né? Então, a importância da educação profissional, ela vem nos dois sentidos. Além, quando ela falava aqui do técnico, né? Bom, talvez esses cursos que estão formando esses técnicos não estão conseguindo trabalhar efetivamente com essa questão do técnico, não precisar ir muitas vezes, né? No local, enfim, né? Então, além da intervenção desse técnico no que ele faz, é também na forma dele ser trabalhador, né? Dele se constituir trabalhador. Então, a importância da educação profissional, né? Bom, os dados do censo, né? Que são dados quando eu dizer que nós somos a sexta economia mundial hoje, né? Infelizmente, os dados do censo de 2010, eles vêm contra a questão econômica, né? Porque diz o seguinte: metade dos brasileiros, né? 50,2 com idade acima de 10 anos, ou seja, 81 milhões e 300 mil brasileiros, né? Não conseguiram completar o ensino fundamental. O ensino médio incompleto são 28 milhões, né? Quase 30 milhões. Ao todo, portanto, são 110 milhões de brasileiros sem educação básica. Isso é um dado muito pesado para o Brasil, né? E aí nós temos um bônus populacional, por outro lado, quer dizer, uma população jovem que não está frequentando a educação básica, né? E vai para o mundo do trabalho, né? Bom, hoje nós vencemos o que há 10 anos, né, era um entrave para a educação profissional no Brasil, que são as matrículas públicas, né? Nós temos hoje, pelos dados do SISTEC desse semestre, né, 2.037.791 matrículas públicas, né? Aí entra Rede Federal de Educação Profissional, as redes estaduais, que o Rio Grande do Sul tem uma excelente rede estadual de educação profissional também, escolas de destaque, né, como a Fundação Liberato, Salzano Vieira da Cunha, que pertence a essa rede, então tem sempre destaque, né? Então, redes estaduais de educação profissional e o acordo de gratuidade do Sistema S. Que o acordo de gratuidade do Sistema S coloca vagas gratuitas, né? Que o trabalhador não precisa pagar por essas vagas, né? Então, isso tudo eu coloquei no conjunto de vagas públicas, né? 2.037.791, né? E 1.147.369 privadas, então, né? E aí temos essa diferença de 890 mil vagas públicas. Como o Pronatec prevê 8 milhões de matrículas até 2014, esse número está num crescente. Esses números estão num crescente, né? Bom, coloquei a lei do Pronatec, que já foi apresentada aqui, mas eu só faço destaque para o artigo 20 da lei do Pronatec, que incorpora o Sistema S no Sistema Federal de Ensino. O Sistema S hoje ele não precisa mais aprovar os seus cursos nos Conselhos Estaduais de Educação, né? Coloquei a questão das 8 milhões de matrículas, né, até 2014, 150 mil vagas para as pessoas com deficiência, né, nos cursos, tanto nos cursos técnicos quanto nos cursos de formação inicial e continuada. Bom,
Mas aí dentro desse contexto de 8 milhões de vagas do Pronatec, né, e de uma expansão da educação profissional e tecnológica, é interessante a gente pensar sobre essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, baseada nos dados na pesquisa mensal de emprego do IBGE, né, e dos dados do CAGED também, afirma, o estudo foi de 2002 a 2010, né, que cursos profissionalizantes de formação inicial e continuada não atingem empregabilidade, tampouco níveis salariais melhores para os trabalhadores. Já a elevação de escolaridade, sobretudo o ensino médio, corrobora para o aumento salarial em até 50% do trabalhador, né, tratando de vagas do serviço público. Então, eu trago essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas por isso. A qualificação profissional para as pessoas com baixa escolaridade, ela não tem atingido níveis salariais e nem ocupação. E já o nível médio e aí o ensino técnico, sim. Né? Eu trago esse dado para a gente refletir. Né? E aí os estudos da questão da demanda, por exemplo, foi feito um belo estudo também da Fundação Getúlio Vargas com o Senai sobre as demandas da educação profissional, que eu refleti com os meus alunos de pós-graduação, e eu tenho alunos do Senac, tenho alunos, né, doutorandos do Senac. Fizemos a reflexão sobre esse estudo em que coloca, por exemplo, desinteresse do trabalhador, num percentual de até 60% de não procurar o curso. Tem que ter muito cuidado com a questão do desinteresse, até tratando-se de pessoas de baixa escolaridade. Porque a educação profissional, ela até então tinha um grande preconceito no Brasil. Ela era vista sempre como, né, depois, vamos tentar um ensino superior, fica para depois a educação profissional. Hoje está se vendo que o ensino técnico, tanto na questão da empregabilidade quanto na eficiência do resultado, ele tem um alcance grande, né? E aí o investimento na educação profissional de nível técnico. E os trabalhadores precisam saber disso. As escolas de ensino médio precisam trabalhar mais isso, né? Porque os estudantes, os jovens não sabem de todo e não conhecem também o que significa um técnico em logística, o que significa um técnico em mecatrônica. Os jovens não sabem, não entendem, porque o mercado de trabalho, como ele teve muito tempo de só diminuição dos empregos, hoje, com o aumento dos empregos, a gente precisa trabalhar isso com os jovens, né? As condições do mercado de trabalho. Bom, trago essa lâmina em relação aos institutos federais de educação profissional, né? Os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, eles compõem uma nova institucionalidade, porque eles são muito novos, né? No sentido de serem institutos, que o Cefet já existiu, como eu disse lá, de 1909, vem essas escolas técnicas lá do Nilo Peçanha, né? Mas enquanto Instituto Federal é de 2008. E 50% das matrículas dos institutos federais, elas precisam ser para o nível técnico, né? Nível técnico, e aí jovens e para a formação de educação de jovens e adultos também, né? E o que traz também, tanto na lei dos institutos federais, que é essa lei, a 11.892 de 2008, quanto também a LDB, e atualmente o parecer 11, que foi aprovado recentemente pelo Conselho Nacional de Educação, o parecer do ensino técnico de nível médio, a verticalização da formação do trabalhador, que é um princípio muito importante da educação brasileira hoje. E os institutos federais, eles têm essa prerrogativa e o Sistema S também faz, né? Quer dizer, o trabalhador começar com um curso FIC, mas ter a oferta do ensino técnico e ele estar ciente dessa oferta, ele conhecer essa oferta, e na possibilidade do tecnólogo e dentro dos institutos federais as licenciaturas e pós-graduação, também o Sistema S oferece pós-graduação. Então, a prerrogativa hoje da educação profissional na verticalização é muito importante. É muito importante. Primeiro, para o trabalhador saber dessa possibilidade, né? Ele saber que ele pode, tem essa possibilidade dele frequentar o ensino técnico, tecnológico. E aí eu trago os 3 institutos federais, porque muitas pessoas, até pela composição recente deles, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3, né? O Instituto Federal do Rio Grande do Sul, que é a reitoria em Bento Gonçalves, tem campus aqui em Porto Alegre, na antiga MESPA, né? Até coloquei, né? E o campus da Restinga e o campus em Canoas, né? O Instituto Federal do Sul Rio Grandense tem a reitoria em Pelotas, tem campus em Sapucaí do Sul e Charqueadas. E o Instituto Federal Farroupilha, e esse é mais distante da nossa, né?
territorialmente, que a reitoria é em Santa Maria. Eu devo ter campeões. Santo Augusto, São Borja, é isso aí, não, e muito bonito, já fiz assessoria lá para os professores no campus de Santo Augusto. E aí eu trago aqui os dados em relação aos cursos técnicos, né? A oferta brasileira, né? A gente precisa fazer esse, eu tenho até os dados, não tabulei, mas eu prometo mandar aqui para a Comissão Municipal de Emprego e Renda os dados do Rio Grande do Sul. Esses são os dados do país, né? A maior oferta hoje no Brasil é do técnico de enfermagem, né? 14,8. Claro que aqui entra a oferta privada também, nesses dados. E boa parte dos técnicos de enfermagem é oferta privada, infelizmente, né? Agora, infelizmente, porque eu já vou depois dizer para os desafios, né? Que é a questão do monitoramento. Assim como tem boa oferta privada, mas tem muito ruim, que outro dia teve aí, né? Essas denúncias da Globo, tá, quando chega no, né? Mas tem oferta, mas tem, como sempre, né? E aí, por isso, o monitoramento. Por isso, a questão da avaliação dos cursos técnicos, né? Bom, técnico de segurança do trabalho, técnico de informática, mecânica, eletromecânica, transações imobiliárias, edificações, radiologia, logística, eletrônica, contabilidade, comércio, meio ambiente, química e mecatrônica, né? No sentido da oferta nacional, né? Dos técnicos. Bom, os desafios atuais para a educação profissional e tecnológica, né? Na minha opinião, e assim, eu sou pesquisadora da área e trabalhei 1 ano e 4 meses na CETEC, estive lá na diretoria de políticas da CETEC, sempre é um outro olhar, né? Quando a gente fica gestor um tempo, né? A gente consegue também ter um outro olhar. Bom, primeiro, o cumprimento do parecer 11 de 2012 das diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional de nível técnico, né? Que coloca a prerrogativa da aprendizagem ao longo da vida dentro da formação profissional. Então, essa é a perspectiva da verticalização da formação do trabalhador, né? A criação, a constituição de um Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Técnico. Porque hoje a gente está num momento de expansão do ensino técnico. E aí e de investimento do Estado, pesado com o Pronatec. É um investimento pesado que o Estado brasileiro está fazendo. E aí nós precisamos verificar como é que está sendo essa oferta. Hoje nós temos o Enem, que é uma boa medida do ensino médio, e certifica o ensino médio, inclusive faz, né? Temos a Provinha Brasil, temos o SAEB, que faz também o monitoramento das escolas, e aí o IDEB, né, o Índice Nacional da Educação Básica. Então nós temos um monitoramento da educação básica, mas da educação profissional de nível técnico não. Nós não temos um monitoramento, né? E hoje, com a expansão da gratuidade do Sistema S, nós precisamos criar esse Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Técnico, né? Precisamos também da regulamentação do Catálogo Nacional de Formações Iniciais e Continuadas, que nós temos o Guia de Curso Pronatec. Está lá na página do MEC, o Guia de Curso Pronatec. Só que o Guia de Curso Pronatec, ele fez uma reunião das ofertas, principalmente das ofertas do Sistema S. Foi isso que o Guia de Curso Pronatec fez. Ele não verificou a questão da formação, da verticalização. Então, que conjunto de cursos de formação inicial e continuada certificam para o ensino técnico. Então, e até para esse trabalhador ter o reconhecimento desse curso de formação inicial e continuada, né? Então, que conjunto de cursos estão vinculados ao técnico em comércio? Que conjunto de cursos está vinculado ao técnico em mecânica? Que conjunto de cursos de formação? Que aí o trabalhador, ele vê no curso de formação inicial e continuada a perspectiva do técnico, né? Tem também a validação, questões que até o Sistema S ele faz muito a validação da formação inicial e continuada. Mas é interessante a gente criar um sistema, né? E aí, de novo, também diferenciando o que é a oferta pontual de formação inicial e continuada por uma necessidade, de uma empresa, de uma região, e qual é a oferta regular dentro da necessidade do técnico, da vinculação com o ensino técnico, né? Bom, também a regulamentação de um Sistema Nacional de Certificação de Competências e Saberes Profissionais, que hoje a gente tem a Rede Certifica, que é uma rede muito pequena dentro do Ministério da Educação, junto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Existem certificações profissionais que o Sistema S faz, né? Existem certificações profissionais, mas não um Sistema Nacional de Certificação Profissional dos Trabalhadores. E isso é exemplo dos países europeus, né? A França é desenvolvida na certificação, a Alemanha, a Itália, a Espanha, né?
que conseguiram, porque inclusive a empresa entra, os empresários entram dentro da questão da certificação profissional. Então é importante a gente pensar esse sistema também, né? Vinculado à elevação de escolaridade, que aí é um grande desafio. Porque hoje o Certifique, ele só reconhece, e aí é muito vinculado à construção civil, à pesca, à turismo e hospitalidade, e no âmbito dos institutos federais, ele reconhece certificação profissional com ensino fundamental completo. E isso é um grande desafio. Essa certificação profissional reconheceu o ensino fundamental completo, não só porque hoje acontece junto com as prefeituras, e se observa que muitas vezes esse trabalhador não consegue acompanhar a aula todos os dias dentro do sistema que as prefeituras colocam, né? Então hoje é um grande desafio a gente pensar não de segunda categoria, não uma formação de segunda categoria, né, para o trabalhador, uma formação qualificada, mas de ensino fundamental. Até para ele almejar o ensino médio, né? E aí eu coloquei aqui a elevação de escolaridade articulada à educação profissional, a exemplo do que acontece no PROEJA, né, que é muito no âmbito dos institutos federais, né, aos saberes da terra também, que aí é mais com o pessoal do campo, né. A formação de professores para docência nos cursos técnicos é um outro grande desafio, que aí com toda essa demanda hoje a gente não tem professor suficiente para o ensino técnico e para a formação inicial e continuada. Então também das licenciaturas atuarem na formação de professores do ensino técnico. O parecerão de 2012 ele avançou nesse sentido, né? Porque hoje a especialização lato sensu é possível para certificar esse professor que não tem. Boa parte dos professores da educação profissional são agrônomos, são engenheiros, né? São médicos, são enfermeiros e não tem interesse, infelizmente, porque a nossa carreira não é uma carreira atraente, né? Muitas vezes não tem interesse de fazer a licenciatura. E com uma licenciatura de 4 anos já sendo um bacharel da área. E aí, toda a questão... Hoje tem o lato sensu até 2020, dentro do parecer 11 de 2012 do Conselho Nacional de Educação, tem o lato sensu e tem a constituição das licenciaturas da educação profissional tecnológica, né? Que principalmente os institutos federais estão atuando, né? E o específico para a área da saúde, a sustentabilidade das escolas da rede SUS, né? São escolas muito importantes, nós temos uma rede de escola da rede SUS, que são 32 escolas, né? E que tem um problema de sustentabilidade justamente porque elas ficam nessa interface Ministério da Saúde e Educação, né? Então, a questão da sustentabilidade das escolas da rede SUS, né? Também é um outro desafio as certificações intermediárias dos trabalhadores vinculado a esse Sistema Nacional de Certificação, né? Os arranjos cooperativos para a organização dos cursos, então, tanto hoje com o Pronatec já está se colocando isso, então, o Sistema S ter determinadas áreas de formação, a rede federal ter outras áreas, as redes estaduais com outras áreas, a gente conseguir, junto com os APLs, junto com os análise produtivos locais, com as comissões municipais de emprego e renda, conseguir estabelecer essas necessidades de curso de educação profissional. Por isso, a gente vive um momento de desenvolvimento do país, é um outro momento de pensar essa expansão dos cursos, principalmente dos cursos técnicos, né? O monitoramento do mundo do trabalho via os observatórios do mundo do trabalho, que já acontece aqui em Porto Alegre, né? Mas como é que esses observatórios dialogam com as instituições de educação? Então, como é que o observatório dialoga com o Instituto Federal Rio Grande do Sul, com o Sistema S, para demandar os cursos, né? Para colocar as necessidades dos cursos. O entendimento da empresa, do local de trabalho como ambiente de aprendizagem. Então, políticas empresariais para a educação, que hoje a Petrobras é o exemplo maior no Brasil de uma empresa que verifica que ela precisa formar também. Claro que é da educação, que é a obrigação dos sistemas municipais de educação, dos sistemas estaduais de educação, da rede federal de educação, formar os trabalhadores, né? Formar esse trabalhador. Mas a empresa, ela tem o seu locus, ela tem também a sua cultura, e ela precisa ir toda a questão hoje das empresas, as empresas que vão estarem contratando pedagogas no setor de gestão de pessoas. Que isso também está sendo um avanço, né? No sentido de ver a gestão de pessoas das empresas. Porque as empresas, elas têm a sua própria cultura e precisam ter, né? Precisa ter, tá bom. Estou terminando. E os espaços de estágios também como práticas de acompanhamento.
os estágios com os jovens, com práticas de acompanhamento das empresas, né? Isso também é um desafio da educação profissional que não é de hoje, né? Isso é bem complicado, né? Essa visão do estagiário como sempre, né? O corinho, aquele que chega e a gente, né? Não é bem assim. Ele precisa de um ambiente de aprendizagem. Isso precisa ser visto tanto pela empresa quanto pela instituição educacional. É isso. Então agora vamos abrir aquele momento das perguntas. 3 perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Calma. Simone, numa das lâminas se falou do processo de evasão. A que a senhora atribui no seu estudo, ou quais seriam os desafios para que a gente pudesse fazer, na verdade, o combate, né, ou o trabalho verso a esse processo de evasão, que é, a gente sabe, histórico na educação profissional em todos os níveis, né? Independente se é público ou se é privado. Obrigada. Bom, primeiro a gente não pode naturalizar a evasão de forma alguma nas nossas instituições educacionais. A evasão é um problema em educação, é um grande problema. Primeiro, quando a gente trabalha com a questão das classes populares, né? Então, a assistência estudantil é uma grande política educacional. Então, a instituição, ela investir na merenda, quer dizer, todos nós, como a colega colocou aqui, o café, né? Todo mundo tá louco por intervalo para um café, né? Então, e que bom que tenha café, bolacha, né? Eu sempre brinco que o melhor da escola é a merenda e o recreio, né? Quem tem contra a merenda? Ninguém é contra a merenda, né? Então, e ainda mais um trabalhador. Então, com um curso de qualificação profissional com trabalhadores em exercício, ele precisa de uma boa merenda, de uma boa acolhida, e sendo um trabalhador desempregado mais ainda. Porque esse trabalhador ele vai estar economizando, pensando nos cursos do Pronatec, para as pessoas do seguro-desemprego, essa pessoa ela quer economizar o seu seguro-desemprego para as suas questões. Então é importante uma merenda, é importante o transporte. Então, curso de qualificação profissional, assim como as políticas educacionais, todas, né? Hoje todo recurso do Fundeb que vai para marcado para merenda escolar, isso não é qualquer estratégia, é uma estratégia importante. Então, políticas de assistência estudantil são fundamentais. Outra questão é o investimento na formação dos professores, porque hoje a nossa profissão é uma profissão muito difícil, muito difícil. Essa questão de trabalhar com gente e escutar essa pessoa nas suas necessidades e ensinar essa pessoa com as suas dificuldades, isso é uma profissão muito difícil, né? E aí pensando, quando um engenheiro se torna professor ou quando um técnico em mecânica se torna professor, ele precisa sim de uma qualificação, ele precisa de uma formação pedagógica. E aí não é, porque às vezes de fato tem um intelectual francês que eu gosto muito, que é o Maurice Tardif. Ele diz que a nossa profissão é a profissão que mais a gente conviveu na vida. Todos nós, ainda mais a colega que diz que estudou 22 anos, eu estudei 19, né? Pensando assim, regularmente, né? 19. Todos nós temos modelos de professores, uns mais, outros menos, né? Mas aí tem um modelo de... E aí a gente pensa, todo mundo pode ser professor por ter modelo de professor. Não. Porque o mérito da classe média, quando os filhos da classe média estudam e têm êxito, é um mérito. O professor ensinou, de fato ele ensinou, ele teve um papel estratégico. Mas o pai e a mãe que põe a comida na mesa e diz, tu tem que estudar, tu vai pro teu curso de inglês, tu vai... Então, a classe média, ela ensina, não é? Por exemplo, os judeus, né? Não existe judeu analfabeto. Que para o judaísmo, a educação é fundamental. Então, ensinar os excelentes, o professor não tem mérito. Um professor que ensina a classe média, ele tem mérito, mas não o mesmo mérito do professor que ensina a classe popular. Ensinar a classe popular, que vem com toda a questão da autoestima, que já foi colocado aqui, né? De vivência de fracasso, né? E de dizer para ele, olha, tu não é capaz, tu não sabe, né? Então o professor ele tem que enfrentar essa questão do fracasso, né?
E os materiais pedagógicos, ele vai ter que ter materiais pedagógicos atraentes, ele vai ter que ter estratégias pedagógicas para ensinar, né? Para usar um paquímetro, para usar um metrômetro, né? Ele vai precisar de estratégias pedagógicas razoáveis para ensinar esse trabalhador, né? Então a gente tem que, em primeiro lugar, monitorar, valorizar a assistência estudantil, valorizar a formação dos professores e materiais pedagógicos bons. Também hoje na educação profissional é um outro desafio, que como a gente viveu muito tempo com poucas matrículas e muitas matrículas privadas, a gente não tem uma oferta de material didático como na educação básica. Porque hoje na educação básica a gente tem uma oferta de material didático melhor. Então também investir nos materiais didáticos da educação profissional. E aí os cursos, como bem colocado, né? Que os APLs sejam consultados para os cursos que estão sendo oferecidos, né? Então os arranjos produtivos locais. Então, que a aderência tem esse curso, porque o trabalhador não é bobo. E ele não vai dispensar horas, às vezes, do lazer dele, de ficar com os filhos, para estudar, vendo que aquele curso não tem aderência nenhuma. Ele não vai estudar por estudar. Isso são os jovens por outro. Mas esse trabalhador concreto, que eu chamo, né? Esse trabalhador com mais de 18 anos, ele não vai. E aí tem que ter cursos com aderência no mercado de trabalho, que ele enxergue possibilidade e que também valorizem o seu saber. Nós vamos entregar aqui a professora Simone Valdez dos Santos, em nome da Secretaria Municipal do Trabalho e da Comissão Municipal de Emprego, agradecendo pela palestra e a participação do nosso fórum. Muito obrigado.